Gente, muito bem-vindos aqui ao nosso Papo de Corredor, iFood Benefícios. A gente vem promovendo uma série de conversas. Agora, esse ano, a gente fazendo no formato de workshop. Ano passado, eu tive aqui também no Conar. Quem estava aqui ano passado? Veio aqui para o Conar. Vocês chegaram a passar no iFood Benefícios? Estava tendo podcast com o Fábio Porchat. Aí foi bem legal. Eu tive a honra de gravar um episódio sobre remuneração e benefícios. Falei, meu Deus, eu vou falar com o Porchat sobre remuneração e benefícios. Foi muito legal, porque ele também é um funcionário da Globo. Né? E aí eu falei, como é que é lá o seu VR e tal? Então a gente, como eu falei, né, o colaborador, ele é um colaborador, gente, em qualquer lugar, você pode ser famoso, não famoso, você tem as suas necessidades de CLT. Então foi bem legal e esse ano a gente continua promovendo essas conversas, a gente teve uma série de profissionais passando aqui, né, e compartilhando, né, suas experiências. Ontem a gente estava com o nosso CEO do iFood aqui também compartilhando um lançamento muito legal, que eu vou aproveitar para fazer até aqui o merchan. A gente lançou ontem uma trilha chamada Trilha do Futuro, em conjunto com a ESPM. E depois a gente passa os links certinhos para vocês, mas é um conteúdo, um curso, né, que a gente vai de extensão, específico em RH, com conteúdos muito legais, pensando na nova economia, nesse novo mundo agora que a gente está, totalmente conduzido por profissionais de RH do iFood. Então, eu vou estar participando, vou estar ministrando um módulo lá. O CEO do iFood vai abrir o módulo falando de negócios, então super legal. E aí tem o CHRO, várias pessoas também de todas as áreas especialistas falando sobre isso com convidados especiais. O mais legal, vão ter 150 bolsas destinadas para pessoas negras que trabalham em RH. Tá? Então divulguem, tá? Eu sempre sei que tem muita gente que pode ter interesse. É uma iniciativa que a gente está fazendo afirmativa para que a gente possa elevar cada vez mais aqui, né, os profissionais de RH, que a gente sabe que tem pessoas talentosíssimas ali e desenvolvimento é sempre importante. E certificação pela SPM, que é uma das instituições mais respeitadas que a gente tem também aqui no Brasil. Então, vai ser super legal. Depois a gente, nas redes já está rolando. A gente lançou ontem, está bombando. Então, divulguem, que é super legal mesmo e foi feito com muito carinho aqui por todo o time. Tá bom? Boa, vamos lá começar o nosso papo, então, do colaborador mudou e o seu RH, se ele já saiu do automático. Acho que o título já diz bastante, né? A gente está falando de mudanças, a gente está falando do RH que agora começa a mudar e mudando muito rápido, né? Não sei se vocês circularam aqui, olha o tanto de fornecedores. A gente está falando muito de inteligência artificial, fornecedores com soluções diferentes, então acho que aqui tem um papo muito bom para a gente ter. E aí, só me apresentando, comecei a falar com vocês aqui, eu já estou íntima, gente, amiga aqui, nem me apresentei, mas eu sou Lilian Kazama, sou diretora de benefícios, remuneração e operações de RH do iFood e do iFood Benefícios também, né, que faz parte do nosso grupo. E para mim é uma honra trabalhar na área e ter um produto que é destinado para os meus colegas de RH. Eu sempre falo para o time comercial, falei, vocês estão falando com os meus amigos. Então, a gente vai ter que testar tudo antes de ir para a rua. Então, todas as soluções... Quem é cliente iFood Benefício aqui? Até para eu saber. Oba, muito bom. Tudo que é lançado, que vocês estão usando, é testado por nós. Então, eu sou a cobaia, a primeira, tá? E eu sou chata. Então, tudo que tem de feedback, a gente já manda ali, porque é a forma como a gente testa o produto para que o produto seja implementado e resolvendo as dores que todo o RH tem, tá? E eu fui convidada aqui para conduzir essa conversa super legal aqui com os meus colegas, né? Que é algo que está falando muito, né? A mudança do perfil do colaborador. A gente fala muito sobre gerações, né? Ah, tem as gerações e tal. Vamos deixar um pouco de lado essa discussão, a gente pode pôr também, mas é mais sobre pessoas. As pessoas mudam, independente da geração, independente do momento aqui, então acho que isso é muito legal. A forma de trabalhar, de aprender, de se relacionar também mudou, e aí, se tudo está mudando, será que o RH está mudando? Aí é a pergunta que a gente vai responder aqui também. Então, para ajudar a responder isso, a gente convidou a Rosana, a Rô, que é a Rosana Rodrigues, vocês vão encontrar no LinkedIn, é a diretora de recursos humanos da Baruel. Vocês conhecem a Baruel, gente? Baruel, ó, que legal, viu? Que legal. Vocês usam? Vocês usam Baruel? Usam. Ótimo, Baruel, maravilhoso. Que tênis bom, pé, que olha aqui o bom. publi, a publi já, tá, gente? Mas é super legal, né? Uma marca muito conhecida, né? E a Rô tá aqui representando o time de RH, né? Que, né, lidera iniciativas aí de engajamento, cultura, de um setor muito tradicional, né? É uma marca muito respeitada, Muito. inclusive, mas que está em plena modernização. E o Douglas Pereira, né? Que é o vice-presidente de RH da Volkswagen. Não, eu falei para ele, eu tenho uma relação muito direta com a Volks aqui. Todo mundo tem uma história, acho que com o carro Volks, né? Passou pela família, eu também tenho, então Tudo bem, gente? Boa tarde. muito Tudo bom? bom estar aqui com o Douglas. Douglas também traz uma visão estratégica de larga escala, gente. Depois ele vai contar um pouco aqui do tamanho da Volkswagen, né? Empresas menores aqui, mas pensa numa empresa do tamanho da Volkswagen, os dilemas e desafios que ali também tem e como que a gente adapta tudo isso para não perder a eficiência e também a competitividade. Bom, então eu vou fazer uma introdução, gente. Eu estou aqui com a minha ficha de apoio para poder guiar muito bem o tema e dar um contexto aqui. Então,
Os colaboradores buscam mais do que salário. Eu trabalho com remuneração, gente. Então, a gente acha que tudo vamos pagar um bom salário, e né? É um fator higiênico, inclusive. Mas a gente precisa olhar para outros aspectos, né? Então, colaboradores, eles buscam propósito, desenvolvimento. A gente está falando muito de flexibilidade num mundo agora que você pede o que você quer comer, você escuta a música que você quer ouvir, né? Você assiste o filme que você quer assistir. Então, esse é o mundo de agora e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, né? Então, isso muda tudo, desde como a gente vai atrair esses novos talentos, né, para a empresa, até como a gente cuida do clima organizacional e da cultura. Aí a pergunta que não quer calar, a gente está preparado, né, para responder essas expectativas, tantas necessidades, tantas personas diferentes que a gente tem dentro da empresa, com, né, tem funcionários que estão mais preocupados com o seu plano de saúde, o outro está querendo saber quando é que caiu o VR, né, então são necessidades totalmente diferentes. E como a gente sai desse modelo automático, né, para adaptar processos, lideranças, benefícios para essa nova realidade. E aí eu vou chamar a Rô para responder, então, a primeira rodada aqui de perguntas. E, gente, preparem-se, tá? Vocês vão participar. Todo mundo, tá? Não é quem quer falar. Não, todo mundo junto aqui vamos participar com a gente. E, Rô, na Baruel, vocês têm um histórico de uma marca, né, consolidada, que todo mundo conhece aqui, mas um desafio de manter a empresa atrativa para novas gerações, né, engajada aí com quem tá em casa. Quais as mudanças que vocês já colocaram em prática aí no RH e que, né, já está respondendo a esse novo perfil do colaborador? Super. A Baruel é uma empresa centenária, então não sei se vocês sabem disso, e nacional, né? Então está sobrevivendo a esse Brasilzão aí, e da família já tem 47 anos, então... Só que o que eu vejo é uma empresa que tem se modernizado muito. Então, a cada ano, ela se reinventa em tudo, né? Nossa forma de fazer negócio. E aí, a gente não podia ficar atrás na forma de lidar com a experiência do colaborador. Então, hoje, a marca... Só uma coisa que a gente fez a pergunta para todo mundo. Quantos funcionários tem mesmo na Baruel? Tem 430, mas os CDs e os promotores são terceirizados, né? Então... Só para vocês terem uma ideia. 400 pessoas. Isso. Boa. E a gente olha muito para a força da marca, mas que isso reflita também em como que a gente atrai e como que a gente garante que a experiência do colaborador seja relevante também. Então, nos últimos anos, e aí eu vou dizer, desde 2017, a gente começou a profissionalizar. Até então, era uma empresa completamente familiar, né? Sem processos, sem programas robustos de RH. Era um RH que só olhava, de fato, para contratar e pagar. Era isso que a gente fazia. Se alguém pedisse um aumento, como é que era? Eu preciso dar um aumento para Era baseado assim, se eu gosto de você, eu vou te dar um aumento. Não tinha critérios, não tinha raro, mas programas. Muito, né? É isso. Quase não acontece, né, isso, gente? Imagina. Só na Baruel que acontecia. Só na Baruel acontecia. Mas aí o que a gente vem fazendo, porque ainda não acabou, eu falo que é uma jornada, né? Então a gente começou a olhar todos os programas e revisitar tudo. Então, desde programas de políticas, a forma que a gente fazia a nossa folha, os nossos benefícios, programa de cargos e salários, toda a parte é uma Baruel completamente diferente. E aí, o que eu consigo ver que está dando certo? Dobramos de tamanho nos últimos 3 anos. Então, financeiramente, é uma empresa que está girando. 2, o meu turnover é baixo. Então, eu estou atraindo pessoas de mercado, pessoas que vêm de grandes empresas, e eu falo que eu não gosto de dizer que a gente não é grande, porque a gente é gigante também, mas pessoas que vêm de empresas como uma Johnson & Johnson, empresas que, né, todo mundo olha como referência, e eu estou conseguindo atrair essas pessoas pela nossa cultura, pelo nosso propósito, pela nossa estratégia, pelo nosso programa de remuneração, de benefícios, que foi essa modernização que a gente fez nos últimos anos. Então, eu vejo que todo esse trabalho tem dado fruto. Qual foi o ponto de virada, assim, de falar, não, vamos sair desse familiar aqui, sem processo, vamos começar a fazer algo mais estruturado? Foi uma decisão de o que a gente quer fazer com a empresa. A gente quer crescer? A gente quer vender? Ou a gente quer continuar sendo a empresa que a gente é, vendendo o tênis pé e tá bom? Não, a gente quer crescer. Esse foi um desejo da família. Então, se a gente quer crescer, o que precisa mudar são as pessoas que estão... A cultura está atrelada ao que a gente quer, dobrar de tamanho. Estamos com o formato correto. A primeira coisa que a CEO fez foi contratar uma RH forte, que foi quando eu cheguei.
que legal. Então aí você chegou para... Para isso, para fazer essa transformação, para que a gente conseguisse alcançar esse objetivo de dobrar de tamanho. E a gente viu que o jeito que era feito, a cultura, não ia ajudar a companhia a crescer. Então, foi partir do zero mesmo. Acho que o trabalho do RH veio desde profissionalizar o RH até influenciar no negócio como um todo. Hoje é uma empresa que tem uma governança muito robusta, eu tenho um conselho muito robusto, com pessoas muito sêniores de mercado, isso já tem 5 anos, já esse conselho. Então, todas essas ações ajudaram a gente a Acho que isso tem crescer. muita coisa da liderança, né? Total. Primeiro, a família viu a necessidade de crescer, traz um profissional, por isso que a gente é muito importante, gente, a RH é top. Né? A gente organizar tudo isso. Vocês conhecem aquela expressão do tudo era mato? É a Rô, né? Então, acho que ela pegou ali uma árvore, organizou, construiu, isso é muito legal. E isso me leva para a pergunta agora para o Douglas, que não pegou o mato, né, Douglas? Não sei, eu queria te ouvir aqui, mas a Volkswagen é uma empresa, vocês conhecem, gigantesca, com muitos funcionários. Depois você conta para a gente também o tamanho, até para a gente ter uma ideia. E com, né, tem a fábrica, tem vários setores ali. Você também tem visto essa mudança do perfil do colaborador. Mas antes disso também, como é que você vê a mudança da empresa, né? Porque acho que à medida que o tempo vai passando, ela também vai se modernizando. E o que vocês têm feito de diferente ali até agora? Lilian, obrigado mais uma vez por estar aqui. Obrigado, iFood. Rosana, é um prazer a gente estar juntos. Obrigado, pessoal, por estar aqui com a gente nesse painel. É até muito dinâmico, né? É uma empresa de 72 anos de Brasil. A Volkswagen é uma empresa que está no coração do brasileiro. Eu espero que vocês tenham experiências aí com a Volkswagen. É uma empresa de muita conexão, né, de relações familiares. Tem muitas pessoas que têm história com a Volkswagen, desde o Fusca, da Kombi, até o Gol, o Passat e os carros modernos, como a gente tem agora o grande sucesso do Tera, né, que foi um super sucesso de lançamento. A gente está muito orgulhoso com tudo isso. E é um segmento que está vivendo uma grande transformação, uma mudança muito intensificada globalmente. A gente fala de mobilidade, a gente fala do carro, mas está falando desde uma mudança de característica entre produto e utilização do produto, a forma, né, se é veículo a combustão, se é veículo eletrificado, sobre tecnologias, sobre a parte autônoma do carro, né, de suporte à direção veicular. Então, isso tem tornado cada vez mais complexa essa indústria e a maneira de desenvolver a estratégia e jogar esse jogo. E isso impacta diretamente a gente como RH. Eu falo, RH é o arquiteto da estratégia de negócio. A gente tem uma estratégia, tem uma ambição organizacional que só vai acontecer com as pessoas. E aí entra essa atuação nossa como RH de olhar para isso e falar como a gente desenha a arquitetura de pessoas, de people, de culture, para a gente poder entregar essa estratégia e esse resultado de negócio. Então, sim, está mudando muito e o papel do RH tem se tornado cada vez mais relevante em viabilizar essas transformações. Eu cito alguns exemplos. A gente está falando de desenvolvimento, a gente tem, sim, áreas produtivas, a gente tem 4 fábricas no Brasil, mas a gente tem um centro de engenharia local que desenvolve carros completos. O Nivus é um carro que foi totalmente desenvolvido no Brasil e hoje ele é produzido numa fábrica na Espanha, inclusive, para atender o mercado europeu. Mas a engenharia brasileira que fez, design brasileiro e a engenharia brasileira desenvolveram esse carro. O Tera é outro exemplo disso. É um carro que foi totalmente desenvolvido aqui, que já é sucesso, a gente já está exportando e em breve ele vai ser produzido na África do Sul. Então, para mostrar a potência que a gente tem como Brasil, né, para de fato gerar impacto na mobilidade. E a gente está trabalhando um ciclo de investimento muito agressivo em eletrificação e outras transformações. Então, eu tenho pessoas na produção, tenho um perfil, tenho uma necessidade, tenho uma dinâmica, tenho pessoas na área de engenharia, outro perfil, outra dinâmica, outra necessidade. A gente lançou recentemente a Volkswagen Tech. É uma área de tecnologia que desenvolve conteúdos locais e também desenvolve conteúdos globais. E reformulações. O carro é tech agora, né? E o carro é tech agora. É tech, gente. É quase um celular que anda, né? Então, né? isso traz um desafio para a gente, né, Lilian? Como área de pessoas, não dá para tratar como... Eu acho que qual a evolução para a gente como área de pessoas é a gente sai cada vez mais daquela lógica mais padronizada dos processos, diferente do que era a lógica da Baruel, que não tinha estruturado, grandes empresas, né? A Volkswagen é um grande grupo, 700 mil pessoas no mundo, então tem política para tudo, tem procedimento para tudo. Então, como que a gente sai desse modelo mais padrão, né, o standardizado para todas as áreas e que isso acaba não atendendo? Você atende da produção, você não vai atender engenharia, você não vai atender a área de tecnologia. Para ser essa área de pessoas mais customizada,
para que a gente seja atrativo para os diferentes perfis que estão aderentes à estratégia de negócio. Então, o que a gente tem trabalhado muito ao longo dos últimos anos é evoluir nessa jornada de mais customização, de mais proximidade às áreas de negócio, de mais conexão à estratégia para ter intencionalidade e ajustar as políticas para ter as pessoas certas nos lugares certos. Então, que é o grande desafio para que isso influencie de fato a estratégia de negócio. Tem um grande ponto aqui, eu sempre falo isso para o meu time também, às vezes a gente cria processos para a gente mesma, né? Tipo, isso aqui é super eficiente, mas para a gente e para a ponta, né? Para o colaborador, para o líder, né? Então, acho que agora a gente começa a refletir sobre isso. Os processos são ótimos para organizar tudo, mas a gente precisa também pensar se isso está sendo construído para a gente ou para fora. E, porque senão, aí a solução, não, aí você não ganha o engajamento, eles vão olhar, isso aqui não funciona. Então, acho que tem essa transformação que está todo mundo passando agora, muita tecnologia, muita coisa para implementar. Só que antes de falar de tecnologia, a gente precisa entender as pessoas, né? E conversar, pesquisar, entender. Acho que tem um trabalho importante de pesquisa que as empresas precisam fazer. Estou falando disso porque a gente está avaliando ter no time pesquisadores. Uma função nova agora de research, né? Que a gente chama de entender mais as pessoas, cruzar dados em que a gente vai encontrar padrões de perfis que vão ajudar a gente a tomar decisões melhores, né? Às vezes os times têm soluções de benefício, aquele padrãozão para todo mundo, e às vezes a pessoa fala, mas eu não queria isso aqui, eu queria outra coisa, né? Então isso ajuda demais. Vou dar um exemplo super rápido aqui do iFood, nem deveria estar contribuindo porque eu estou mediando, mas eu queria dar um exemplo que foi muito bom. A gente tem muitos benefícios no nosso cardápio, a gente também tem o nosso cartão, mas a gente achava que estava arrasando com o benefício lá, e a gente fez uma pesquisa, mas não é aquela pesquisa do grau de satisfação sobre o benefício. É o que é mais importante para você. Se você for colocar numa lista de mais importante para o menos importante. E a gente olhou os 3, 4 benefícios mais importantes, tinha um lá que a gente nem sabia que as pessoas valorizavam tanto. Isso ajuda a gente a direcionar os recursos de investimento. Então, a gente vai investir para ter o melhor plano de saúde, por exemplo, ou o melhor plano de... A gente tem plano pet, gente, é muito engraçado. É uma coisa que o pessoal valoriza muito. Que o pessoal que tem cachorro sabe como tem despesa. Então, a gente foi ver, aí tinha um benefício que a gente estava investindo um montão de dinheiro e o pessoal falou, não, isso aqui para mim não faz muita diferença não. E aí a gente tomou a decisão. Então, entender, pesquisar isso aqui, acho que é algo que, né, empresas grandes e pequenas, independente disso, a gente precisa entender, tratar o colaborador como se fosse um cliente. Quando a gente vai lançar um produto, a gente pesquisa o cliente também, né? E aí agora eu vou chamar vocês para participarem. Haha, que legal, vamos lá? Porque assim, eu queria que vocês pensassem qual mudança no comportamento, né, ou expectativa dos colaboradores mais impactou o trabalho do seu RH, ou do RH nos últimos anos. Beleza? Vou repetir. Qual mudança no comportamento ou nas expectativas dos colaboradores mais impactou o trabalho do RH nos últimos anos? E aí, eu não sei como é que a gente pode fazer aqui, formar quintetos, pode ser? Um grupo de cada 5, aí vocês já aproveitam para se conhecer aqui também. Para a gente trocar sobre 2 pontos. Qual foi essa mudança? Então, qual foi a mudança de comportamento, de expectativa? E que ações vocês acham que o RH poderia adotar para responder a essas mudanças? Tá? Então, formem grupos de 5. A gente vai dar quanto tempo aqui? 4 minutinhos, né? Mais para fazer a troca. Aproveitem já para conhecer aí a colega do lado. 4 minutos. Rai, você me ajuda a ver o tempo? 4 minutinhos? Eu estou sem celular. Quando eu estava revisando os benefícios com a minha gerente de organização, ela falou, a gente tem que construir isso.
pagando lá seguro, né? Então sai dele, mas tem um contrato muito duro com eles. Quando chega nas metas de custo, é um trabalho muito intenso. E a conta fecha, né? Tem o público de consumo, né? Então, por exemplo, tantos benefícios que o hotel juntar. Vai uma correlação com os dados que é muito legal. Quem vai na academia pelo menos 3 vezes por semana, o custo do plano de saúde per capita é menos da metade das outras vezes. Tira também. O papo tá ótimo, né? Vamos voltar? Pra gente continuar aqui? Depois a gente pode marcar para continuar a conversa lá fora, tomando sorvetinho. Ou um cafezinho. Tá todo mundo muito animado. Vou falar. Vou falar aqui o grupo 1, grupo 2. Pessoal, vamos voltar? Tá todo mundo muito animado aqui, né? Eu vou chamar vocês de volta já pra gente poder seguir. Ó, daí já vamos escolher aqui, ó, 2 pessoas, 2 voluntários que gostariam de compartilhar o que discutiu no grupo aqui. Quem se voluntaria? Ó, ninguém levantou a mão. Opa, aqui, Manaus. Então, beleza. Quem mais? Mais alguém? Ótimo. Aqui é caravana de... Da onde? Manaus? Ah, eu tive Manaus também. Muito bom. Ó, Manaus representando. Oi? Tá, boa. Vamos por 3 aqui, então. E aí... eu queria que a gente vai passar o microfone e vocês compartilham. Pedimos para vir para frente por conta da gravação. Pode ficar por ali mesmo? Então tá bom. Eu vou passar o microfone. Então, como é que é o seu nome? Elaine. Vamos lá. O que vocês discutiram no grupo? Quais são as principais mudanças e o que vocês pensam que pode ajudar nessa jornada aí? Bom, a gente é um bando de mulher junto. A gente conseguiu falar muito aqui em pouco tempo, tá? A gente começou falando sobre a pandemia, um pouco clichê, mas a gente entende que pós-pandemia todo mundo mudou, o ser humano. A gente passou a valorizar muito a vida, todo mundo repensou tudo. E antes, na questão do trabalho, a remuneração era muito importante e eu acho que ela desceu um pouquinho os valores. A questão da saúde, a saúde mental subiu, sabe? Eles foram subindo o ranking. E aí a gente falou também sobre as necessidades, ela é uma consultora de cada cliente, então os perfis que são diferenciados. E a gente abordou também a questão geracional, por mais que não seja o tema. Mas a gente está dizendo que hoje o perfil mudou no sentido de qual é o... Hoje, quando a gente vai fazer uma entrevista, as pessoas querem se conectar com valores. Não é só sobre o que a empresa oferece. Na minha época, quando eu ia numa entrevista, eu mal perguntava qual era o benefício, porque parecia que eu era folgada de querer saber o benefício. Então, eu esperava a recrutadora passar o que tinha, qual era o pacote. E hoje não, hoje é um bate-papo. E ele quer entender o que a empresa tem a oferecer, mas ele quer entender qual é a visão, qual é o propósito da empresa. E se isso se conecta com o que ele acredita, faz sentido. Então, vai muito mais profundo. Olha a diferença da pouco tempo atrás, sabe? Porque eu não sou tão velha. Da minha época, que a gente tinha mal medo de se posicionar numa entrevista, era tudo muito roteirizado. E hoje a gente se conecta com valores. Então, mudou muito o perfil. Então, eu acho que essa nova geração também tem coisas a nos ensinar. Então, a gente falou um pouquinho disso tudo aqui. Não, e o papo rende, né, gente? Rende. Você precisa... uma cervejinha aqui, uma coisinha aqui. Olha, menina. Já tá oferecendo aqui. Então, a gente falou de todas essas vertentes. Né? A mudança dos benefícios, né? Não que a remuneração não seja, a gente não pode ser hipócrita, mas ela desceu um pouco o peso. Sim. E sobre a mudança de mentalidade e que a pandemia influenciou. Não, boletos a gente tem para pagar, né, gente? Todo tem um mundo, salário né? importante, mas se tem eu falei, uma coisa... ele virou já o fator base. Eles sempre Qual vencem, é na próximo? data eles A gente vencem. subiu ali no próximo nível da pirâmide de Então Maslow. foi isso. Muito bom, Elane. Obrigada. Vamos lá para a caravana de Manaus. Silvana, vai lá. Silvana, da Vision Amazonas. Então, é interessante a gente conversar com colegas que a gente não conhece e perceber como esse Brasilzão, né, tão diverso, e que nós temos desafios muito parecidos, mas, ao mesmo tempo, a regionalidade traz perspectivas diferentes, né?
E aí conversamos aqui com as colegas da Oleon Brasil e com a Natália, da maior sementeira do Brasil, né? Teve uma conexão aqui de sementes, Olha que né? legal. Óleos, sementes, uma sementeira do Brasil. E qual que é a sua empresa lá em Manaus? Vistem é uma indústria automotiva, inclusive legal. somos É da Zona fornecedores, Franca. exatamente. Estamos né, ali na Zona Vocês Franca são de Manaus. colegas aqui de Somos indústria, colegas, muito bom, fornecedores da VW, inclusive é o nosso maior cliente. Ó, legal. E os carros que ele falou aí, a gente produz os rádios, a parte de infotainment, né, a parte de painéis de controles, lá na Zona Franca de Manaus, no meio da floresta amazônica. Olha. E Será aí que o rádio do meu carro é de lá? Eu tenho um Taos. possível? Com certeza. legal. Com Eu vou lembrar de certeza, você um agora. projeto incrível. Muito Mas eu não bom. posso deixar de citar também o Leandro, que é da área de remuneração. O Leandro está buscando oportunidades. Eu falei para ele, né? Isso aí, se estivesse no Open to México, a work, gente open já to ia work, depois contratar é- o Leandro. No México. Muito porque bom. temos Aí, vaga. ó. Mas bacana da gente ver os desafios diferentes. E a gente falava sobre cultura, falava sobre a retenção das pessoas, né? Como é desafiador, inclusive gerações também. Falamos de empresas familiares. E o quanto é importante essa juventude chegar e trazer toda essa energia, né? E nós da velha guarda, né, darmos oportunidades, darmos espaços para ouvir o que a juventude está trazendo para a gente, principalmente relacionado às questões de tecnologia, de agilidade nos processos. Então, assim, foi uma conexão muito bacana. Eu acho que esse é um evento, o CONAR como um todo, é oportunidade gigante de nós nos conectarmos e entendermos as particularidades pelo Brasil. De novo, a empresa dela, que é a Boa Safra, né, está praticamente em todo o Brasil, né, mas com desafios diferentes, porque cada região tem a sua particularidade, e então é uma E a gente precisa excelente entender oportunidade, isso, né? exatamente. Não, e o que fica para mim aqui a gente falou de propósito, de valores, né, dessa coisa de como a gente fala mais sobre isso agora, naturalmente, não é uma coisa assim. E aqui a questão da regionalização, das indústrias diferentes, de quais desafios que a gente tem e como a gente pode entender melhor isso, né? Que em Manaus, lá, você deve estar com um desafio, enquanto aqui em São Paulo, né, o polo industrial, né? Eu falo muito o iFood é uma bolha também, porque a gente é uma empresa de tecnologia. O iFood está na nossa empresa também. É mesmo? Com certeza. Gente, a gente tem muito em comum. Olha Então, só que legal. Maravilha. Ah, muito bom, gente. Ó, por isso que eu falo, eu adoro. Obrigada. Eu falo pro meu pessoal aqui, o comercial, né, a galera do iFood Benefício, vocês têm que conhecer o meu povo de RH, eles são muito, muito especiais. A gente é muito especial, porque a gente se conecta, né, a gente se reconhece pelo olhar, aquela cara de cansados, né, de muitos desafios, né, aquela coisa. E a gente é especial. Eu falei, o CONAR é um evento grande assim, porque a gente é a turma que se junta para trocadores e eu falo que é de verdade, é muito mesmo único, né, do nosso setor. Boa, vamos passar aqui para o próximo. Com quem que a gente está aqui? Nathalie. Nathalie. Vai lá, Isso. Nathalie. Tudo bem? Sou a Nathalie, também trabalho na Vistel Amazonas. É um prazer estar aqui com vocês. O Claudio Honor também está aqui com a gente, da Vistel Amazonas em peso, então é a caravana da Vistel. Gente, tá demais. Adorei. Né? E o Adriano contribui aqui com a gente também, ele é de uma empresa de software, né? Então, assim, é um segmento totalmente diferente. A gente vem ali de um chão de fábrica, a gente tem indústria, mas a gente também compactua as mesmas dores, né? Hoje a gente tem aí a inteligência artificial, né? O IA trazendo fortemente, né, inovações para a gente, o RH que às vezes tem um pouquinho de receio em trabalhar com o IA, mas a gente precisa aprender que é uma ferramenta muito potente, muito importante, que vai ajudar o nosso serviço, né? O RH não é só contrato demite, ver folha de pagamento. Então, a gente tem cultura, a gente tem valores, a gente tem desafios de conflito de gerações, a gente tem ali uma gestão 50+, né, onde a gente precisa fazer com que o time deles performem para ele, e aí a gente tem uma geração, baby boomers, tem millennials, tem alpha, então é um conflito, né, de uma diversidade de mindset muito grande. Então, o RH ele tem esse desafio, ele tem essa responsabilidade em levar para todos os gestores e para a empresa quais são os valores, propósitos e como trabalhar em equipe e aceitar as diferenças de pensamento entre os outros, que isso vai alavancar ali, trazer inovação para a minha empresa e, é claro, isso a gente vai levar para a vida também, né? Então, Total. Isso faz com que a gente cresça enquanto ser humano,
enquanto a gente olha para o outro e não vê aquela pessoa, né? Tem aqueles formadores de opiniões que a gente considera o chato, mas o chato tem uma visão Aí eu chamo diferenciada. esses daí de influencers. São influencers. São muito influencers, Claro, e eu preciso fazer com que ele trabalhe para mim também. Né? É isso, eu uso muito eles E, de pra fato, tudo, assim. desmistificar o pensamento dos outros e mitigar esse preconceito inconsciente de que ser diferente, falar o oposto é interessante para a minha cultura, né? Então, é um trabalho bem árduo que a gente tem aí, né? Mas são baby steps, né? Não, Então, é um passo de ótimo. formiguinha. E, gente, olha que legal, né? Diferentes grupos com diferentes discussões. Você falou também sobre geração e eu também falei, não é assim. Aí eu vou contar uma história para vocês engraçada, super rápido. Gente, tem uma pessoa do meu time, eu tava conversando uma coisa banal, assim, tipo, nossa, lembra na época do presencial, que a gente é remoto, né? Que tinha ramal na mesa e as pessoas ligavam pra gente, ou alguém vinha falar com a gente no presencial. Lembra dessa época? Porque pra gente é uma coisa meio que, né, faz tempo. Anos atrás. Ele ficou olhando pra mim e falou, eu não sei o que é. Eu falei, como você não sabe? Ele falou, não, eu comecei a trabalhar em 2020, na pandemia. Então, pra mim, a realidade, o meu estágio foi em 2020. Eu falei, você nunca foi para um escritório trabalhar? Ele, não sei nem o que você está falando. Eu falei, tomar um cafezinho lá, não sei. Eu falei, então, a gente tem já entre nós pessoas que começaram suas carreiras no ambiente remoto, não sabem nem o que é isso do presencial, que a gente fica falando, ai meu Deus, né? Então é isso. Hoje em dia, né, a gente fala assim, me liga, a geração fala, me liga. Me liga, É né? assim, ó, aprendi que agora é assim, ó, me liga. Eu falo, E eu tava numa conversa ali, Falei, achando que tá uau. todo mundo me entendendo. E eu vi que tinha Me duas liga. pessoas. Aí teve uma outra pessoa que levantou e falou, eu também, eu não sei o que você tá falando. Eu me senti a pessoa que tava falando, talvez, o fax, alguns anos atrás. Então, assim, né? E eu falei, gente, como assim? Você tava... Que ano você nasceu? Eu sou de 96, sei lá, uma coisa assim. Eu falei, meu Deus, ele não viu o Tetra. Então, assim, é esse lugar que a gente tá, né? Essa geração que tá chegando. Mas, gente, ó, posso contar uma notícia boa, então, para os colegas que se voluntariaram. Isso aqui é novo, tá? Tô inaugurando aqui. A gente vai dar... Não sei se vocês viram o tamanho da fila de sorvete no McDonald's. Tá gigantesco, né? Mas vocês vão ter cartãozinho VIP para pegar ali. Depois a gente tinha 2 aqui, mas depois a gente consegue um terceiro cartão. Aí vocês colam nelas ali, gente. Se vocês quiserem comprar o cartão, gente, vocês sabem. Eu tô me sentindo, eu falei que eu tava brincando que agora eu vou entregar a idade também. Sabe o filme do Riquinho Rico? Que tem um McDonald's na casa dele? É isso, gente, aqui, ó. A gente usa os nossos parceiros aqui. Mas, bora, olha, já tô levantando para que eu tô no programa de auditório, que eu vou sentar aqui de novo. Pra gente, pra segunda rodada, a gente já vai encaminhar aqui pro encerramento. Uma pena, tá muito bom, né? Mas, Douglas, ó, para quem sente que o RH tá no automático ainda, então, já que a gente discutiu bastante aqui, qual que seria o primeiro passo, então, para a gente virar essa chave igual a Rô virou lá em 2017, né? E começar a responder melhor essas novas demandas que estão vindo aí? Acho que o primeiro passo para a gente sempre é a consciência. Que se está no automático é porque a gente não parou para ter consciência e falar, olha, a gente tem um papel protagonista na transformação do negócio, então a gente precisa assumir a consciência, mudar a chave e aí articular, conversar com o negócio, qual é a prioridade, para onde a gente tem que ir, qual é o direcionamento e aí atuar com intencionalidade. Um pouco do que eu falei na outra pergunta, a gente é o arquiteto da transformação da empresa e do negócio. Então, tenho que ter consciência, eu tenho que me perguntar, sei para onde a gente está indo, enquanto organização, do propósito, a transformação, a estratégia, e aí vem. Então, eu como RH, o que eu estou fazendo para viabilizar que a nossa organização chegue lá? Isso é o sair automático. E disso vão sair inúmeras dados, coisas. né? A gente estava conversando muito aqui, né? Coisas, dados, isso aí. dados. Tomar decisões baseado, conversem com Justamente. as pessoas. Né? Isso é muito importante. Não tomem baseado... como que é? Baseado em fatos da minha cabeça, né? É isso aí. Foi baseado na minha cabeça mesmo. Exato. E o meu microfone da Rô tá lá, né? Deixa eu pegar o microfone. Não, usa o meu aqui. Pode usar, vamos lá. Então tá bom. Rô, para fechar essa então, uma das maiores críticas que a gente vê hoje é a desconexão, né, do RH ali com o que a gente oferece para o colaborador, um pouco do que eu estava falando, né? A gente acha que está arrasando aqui e não tá atendendo a expectativa. Como é que você identifica essa expectativa e adapta ali na estratégia, né, para manter o engajamento? Eu gosto de um ciclo que é escutar, agir e medir. Né? Então, como que a gente tem uma escuta ativa, e lá na Baruel a gente tem várias formas de escutar. Então, tem pesquisa de clima anual, pesquisa pulse semestral, tem reunião com o Guardião da Cultura todo mês, tem café com o CEO, café com o RH, conversa com indiretos, conversa com o público da fábrica. Então, tem vários rituais para a gente escutar. Focus grupo na época da pesquisa. Mas não adianta só escutar, isso tem que se transformar num plano de ação robusto.
E aí a gente dar visibilidade, então a gente faz muito isso de mostrar, porque também não é tudo que é falado que é feito. Porque tem que estar alinhado com a estratégia do negócio, para onde o negócio quer ir. Então, isso para mim é algo muito importante. E depois medir. E medir através de diversos indicadores. Então, da pesquisa de engajamento, como é que está, o turnover, está alto, está baixo, não está? Então, tem vários indicadores que a gente acompanha. E aí esse ciclo começa de novo. Escutar, agir e medir. Tem uma outra coisa que também, para mim, é muito sutil, mas o RH, ele precisa estar perto das pessoas. Um RH que fica atrás do computador é um RH que perde a sensibilidade daquelas sutilezas que, às vezes, não está saindo na pesquisa, não está saindo nas conversas, não está saindo nos cafés. Então, a gente precisa também estar perto, sair um pouco daquele papel de só ficar na planilha e estar perto dos times. E um terceiro, não menos importante, a gente trabalha muito o protagonismo, porque também achar que o RH vai ser o salvador da pátria junto com a liderança ou o C-Level, também não acredito que é isso. Acho que os colaboradores também precisam ser agentes da mudança, precisam ter um protagonismo de falar o que sentem, o que acham nos lugares certos. Então, os influencers, eles precisam falar para as pessoas certas, porque falar só no cafezinho, na reclamação do almoço ou no corredor também não resolve, né? Então, isso também é ativar e fazer com que os colaboradores sejam protagonistas é algo que eu acredito que faz sentido também. Boa. Ó, várias dicas aqui que eu já fui anotando. E aí eu queria perguntar aqui para vocês a sessão Dica Amiga, né? Então a gente vai sair daqui, todo esse grupo aqui, que já são todos meus amigos, gente, vamos se conectar no LinkedIn, tá? Quero manter contato. Que eu quero saber o que vocês vão fazer, tá? Estão fazendo nas empresas, mudanças todas. E aí, Rô e Douglas, eu queria, assim, se vocês pudessem dar uma dica para amanhã. Eles vão voltar para casa, né? Tudo que vocês viram aqui, como é que a gente começa a fazer mudanças, mas eu falo que não é mudança de eu vou mudar da planilha para o sistema, mudanças transformacionais, que impactam muito, né, essa forma como a gente atende agora essas expectativas desses colaboradores. Uma dica, uma palavra, uma frase, um pensamento. Posso começar? Bom, vamos lá. Eu acho que o que vocês estão fazendo aqui é um ótimo exemplo do que a gente, como RH, tem que fazer. A gente tem que estar conectado e atualizado. Acho que a atualização e esse processo de aprendizado, da gente estar aberto ao novo, é um primeiro grande movimento, né? A gente muitas vezes fala isso, a gente fica imerso na bolha, no demandados, a gente está sempre demandado, muita coisa acontecendo, a gente deixa de olhar para fora e começa a virar um RH reativo. Isso é péssimo. É necessário muitas vezes, tem muita coisa para fazer, mas a gente precisa reservar esse espaço para olhar o novo, se questionar sobre a direção que a gente está indo, o que está acontecendo, o que eu posso fazer de diferente, como eu posso trazer isso para a organização, e aí entra a provocação que você fez, né, Lilian? Eu acho que volta para casa, o que é aplicável ou não, e falar com quem é decisor o que você pode tomar de decisão para transformar aquilo em algo prático. Senão a gente fica, não, porque é na minha empresa. Não, praticamente no que você tem de autonomia ali, o que você pode tomar de decisão e fazer diferente. E assim a gente vai evoluindo. Eu concordo 100% e eu acho que o mundo, a forma de lidar com o trabalho mudou, independente da geração. Hoje em dia, a relação com o trabalho é outra. Então, se as empresas, o C-Level, o RH, não olharem para isso, a gente, de fato, vai perder competitividade, a gente vai perder talento, a gente vai perder resultado. As empresas não vão entregar mais resultado para o negócio. A empresa precisa ganhar dinheiro. Então, para mim, tem que estar, sim, conectado, ler cenário, né, para se atualizar e, de fato, atrelar aquela estratégia do negócio com o que, de fato, vai brilhar os olhos do colaborador, vai motivar, vai fazer com que ele se engaje, né, para, de fato, fazer com que o negócio prospere. Então, eu acho que é isso. É não fechar os olhos para essa grande transformação, porque ela veio, ela não vai embora mais. Ela está aí, a gente precisa encarar. É isso, gente. Ó, o colaborador está mudando, o mundo está mudando, as coisas estão mudando, a gente tem que estar atento, né? Tem muita coisa acontecendo no mundo, então a gente fica preso como lá atrás do computador. Leiam muito sobre economia, sobre política, sobre tudo isso que está acontecendo, porque isso dita muito o que está acontecendo no dia a dia. E eu sempre falo, quando o colaborador muda e a gente entende essa necessidade, a gente engaja as pessoas, os propósitos, os valores, a gente muda uma empresa, a gente muda uma cultura, a gente muda um país, e eu falo que depois a gente pode mudar o mundo. Assim, a gente tem um poder tão grande, porque a gente trabalha com o recurso mais importante da empresa, que são as pessoas.
Então, a gente tem, assim, de verdade, assim, minha admiração por todos vocês aqui no trabalho, para mim, uma das profissões mais legais que tem dentro da empresa, porque a gente cuida, né, das pessoas, e claro, empresa sem dinheiro também não é nada, né, a gente também tem lá os nossos amigos do financeiro e tal, mas a gente tem um papel muito importante, tá? Então, eu saio daqui muito energizada, inspirada, muita coisa que a gente ouve, conversa, mas mantenham as conversas, a gente não está sozinho nessa. Gosto muito da troca, eu já vou contar a minha dica amiga aqui no final, né, mas eu queria mais para vocês saírem daqui com esse senso de não fiquem só no, vi várias coisas legais lá no Conar. Não, escolham uma grande dor que vocês tenham hoje, troquem com os líderes, ouçam e resolvam. Acho que o RH que, né, gera valor é aquele que está junto ali e fala, olha, me dá isso aqui que eu vou resolver. Eu gosto muito disso, é uma sensação muito boa, né, quando a gente resolve algo que está lá há muito tempo lá e ninguém olhou para aquilo. Tá? Então, acho que essa é um ponto que eu saio daqui com essa reflexão. E a gente não pode jogar fora também os processos que são os processos sólidos que a gente tem. Então, não é voltar agora e falar, não, isso aqui nada funciona. Não, vamos respeitar, né, os processinhos que são bons lá, que mantêm tudo funcionando, mas também avaliem sempre o que pode ser melhor do que aquilo que a gente vem fazendo. E é isso. Então, obrigada, Rosana. Obrigada, Douglas. Acho que foi muito boa a troca aqui de vocês. Obrigado você. Estão super, né, gente, só conectar com eles no LinkedIn aqui. Obrigada. Eu também estou super disponível, Lilian Kazama. E obrigada a vocês que participaram dessa troca, não só o público aqui, mas todo o público que está assistindo a gente gravado aqui na gravação. E se vocês quiserem continuar acompanhando os conteúdos e tendências, é aqui que é a parte legal que eu ia falar, que é dar a dica para vocês. Não tá? A gente tem um hub que se chama Acrescenta, onde a gente tem muito conteúdo lá, tem e-books, tem o podcast do Porchat, tá lá, tá? O que eu gravei sobre remuneração e todos os outros episódios que a gente gravou no Conar do ano passado. A gente disponibiliza todos os webinars e workshops, né, que a gente está colocando agora lá na plataforma. E tem muitos artigos que a gente também produz sobre tendências. Então, acompanhem, sigam a gente também nas redes sociais. A gente vai fazendo super publi aqui, mas tem cobertura, exato. Mas assim, não é só porque é publi, por isso que eu falei, é dica amiga mesmo, porque de verdade, manter a gente informado sobre o que está acontecendo. E às vezes vocês vão ler alguma coisa e falar assim, não sei se eu concordo com isso. Me chama, tá? Vamos bater papo, eu adoro conversar sobre e a gente trocar, porque às vezes de uma divergência de ideias nasce uma ideia muito mais legal. Então, a gente tem que manter essas trocas para que a gente possa evoluir, seguir evoluindo. E é por isso que eu sigo também falando muito para as pessoas, porque a gente gosta de falar sobre RH, a gente gosta de falar sobre os desafios e da importância que isso tem no dia a dia das empresas. Então, sigam as redes sociais, sigam o Acrescenta aqui e a gente continua essa troca. Até mais. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, pessoal. Muito bom. Obrigada.